Desejo a paz e a graça de Cristo Jesus. Neste canal de evangelismo, hoje eu venho mais uma vez compartilhar as boas novas do Senhor Jesus. Devemos cumprir o nosso limite. Tudo para a honra e glória do Senhor. Hoje eu venho compartilhar aqui Mateus capítulo 5, versículo 10 ao 12. Essa bem-aventurança de Jesus, ele diz: por minha causa irão ser insultados, vocês serão perseguidos e levantarão todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. O objetivo ao estudarmos as Escrituras é entender o que o texto está nos mostrando e que lições podemos tirar desse texto. Nesse famoso sermão dos montes, devemos de fato entender que quando sofremos por amor à causa de Cristo, estamos acumulando alegrias futuras. O apóstolo Paulo disse aqui em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ao olharmos para o sofrimento de Cristo, iremos entender que os que querem seguir Jesus passarão pelas mesmas dificuldades, o mesmo sofrimento, pois o discípulo não é melhor que o mestre. Jesus experimentou o sofrimento de todas as sortes, jamais provado por outro ser humano. Profecias sobre o sofrimento se encontram aqui nas Escrituras. Nessas Escrituras tem descrição do seu sofrimento físico. Foi ferido, moído e quebrantado e açoitado. Insultos morais, como cuspido na cara, humilhado, escarnecidos, provocado e negado, agredido e rejeitado. Se fizeram isso com Jesus, também farão com os seus seguidores. Espiritualmente, Jesus caiu na solidão, abandonado pelo Pai ao morrer lá na cruz pelos nossos pecados, ainda que fosse por um breve momento. Nas Escrituras, aqui na Escritura não promete um mar de rosa deste mundo aos que passam a seguir Jesus. Os seguidores de Cristo, como diz o sermão, serão levados muitos a sofrimentos. Nossa alegria é que Jesus prometeu estar sempre conosco. Diante das perseguições, das calúnias e falsas acusações. Desde a era apostólica, os cristãos são utilizados e sofrem rejeições e são odiados por confessar Jesus como seu único Salvador. Quem nunca ouviu falar do sofrimento dos mártires? 2000 anos de história da igreja, a esperança do cristão não está neste mundo, e sim no futuro com Jesus. Muitos não acreditam e nem não acreditar que Jesus veio e morreu por nossos pecados e ressuscitou para nos dar direito à vida eterna. Muitos outros acham que, por sermos seguidores de Jesus, merecemos o melhor desse mundo. Lembre-se, não é isso que as Escrituras nos mostram. Enquanto vivemos aqui como peregrinos, passaremos por muitas dificuldades, aflições e perseguições. Quando proclamava as bem-aventuranças, Jesus anunciava as boas novas do reino de Deus, mostrando as qualidades que devem ser encontradas na vida de um verdadeiro cristão. Ele fez declarações de bênçãos não apenas para os discípulos, os ouvintes naquele momento, que ouvia o seu discurso naquele grande dia, mas também para nós hoje, nessa presente era, que seguimos no seu caminho. Quem foi que lhe falou que seguir Jesus seria tão fácil assim? Quando nós damos conta de qual foi a origem das perseguições, percebemos também em seu esplendor a glória do caminho que os mártires seguiram. Parecia injurioso referir-se à bem-aventurança dos perseguidos, mas os que têm olhos para ver
ver mais além do presente imediato e poder compreender a nobreza dos problemas em nossa volta, esse caminho manchado de sangue é verdadeiramente um caminho glorioso, é a marca do cristão aqui na terra. Olhe para os mártires e veja o que eles passaram por defender a razão da sua fé em Cristo. Você nunca parou para pensar que a perseguição é uma oportunidade para demonstrar a lealdade para com Jesus Cristo e defender também a razão da sua fé? Um dos mártires mais famosos foi Policarpo, o ancião bispo de Esmina. A história conta que a multidão enfurecida o arrastou ao tribunal do magistrado romano. Foi oferecido ali a opção de sacrificar diante de César, o imperador, incenso de adoração e louvor, ou sofrer a pena de morte. A resposta de Policarpo foi essa: durante 86 anos servi a Cristo e Ele nunca me fez mal algum. Como posso agora, na minha idade, blasfemar do meu rei que me salvou? Ao ouvir a resposta de Policarpo, imediatamente levaram até a pira para queimá-lo vivo. E nossa última oração foi: ó Deus onipotente, Pai de seu bem-amado e bem-aventurado Filho, porque recebemos o conhecimento de seu nome. Dou-te graça por me haver considerado digno deste momento e desta hora. Esta era a suprema oportunidade para demonstrar a lealdade a Cristo. Muitos de nós jamais tivemos que fazer um verdadeiro sacrifício por amor a Jesus Cristo, assim como fez Policarpo. Aqueles momentos em que a nossa fé pode chegar a nos custar algo na nossa vida: perda de emprego, amizade ou rejeição familiar por servir a Cristo Jesus. São esses os momentos em que é dado a demonstrar a nossa lealdade a Jesus Cristo, de maneira tal que todos possam ser testemunhas da fé que professamos como cristãos. Precisamos viver o que Jesus nos ensina nesse versículo. Com essas palavras, aprendemos que felizes são os perseguidos, injuriados e caluniados por causa da justiça e do amor de Cristo. Este, com certeza, serão recompensados na eternidade. Essa promessa não é apenas para os mártires que deram suas vidas por amor a Cristo e os missionários que ainda hoje são perseguidos por terem a coragem de proclamar a palavra do Senhor em países fechados para o Evangelho, mas também para todos aqueles que levam uma vida de piedade obedecendo os preceitos de Deus. Essa promessa é também para você, meu irmão. O Senhor nos promete que dele é o reino dos céus para os filhos de Deus. Esta é uma realidade presente, bem como a esperança futura. Você pode me perguntar: irmão, a vida do cristão é só sofrimento? Não é só sofrimento, mas pelo estilo de vida que o verdadeiro cristão vive, ele vai na contramão do mundo. Por essa razão é desprezado por todo tipo de insulto, que sofre perseguições e muitas vezes são perseguidos. O bem-estar dos que virão depois, quanto mais a igreja é perseguida, mais ela cresce. Hoje desfrutamos de liberdade e paz aqui no Brasil, porque houve homens e mulheres do passado que tiveram dispostos a conquistá-las para nós à custa de sangue, suor e muitas lágrimas. Somos perseguidos não por causa puramente raciais, sociais, econômicas ou políticas, mas em muitos casos religiosos, pois procuramos viver no padrão da justiça de Deus, a qual Jesus ensinou e nos deu exemplo de viver feliz a salvação eterna e garantida a todos os que creem e obedecem. Como servo do Senhor Jesus, estamos também sujeitos às mesmas injúrias e calúnias, porque o ódio que
que tinha por Jesus foi transferido para o discípulo e hoje para nós, servos do Senhor, trazendo para a nossa vida diária essa afirmação bíblica. Somos alvos de piadinhas, de mau gosto, de calúnias e muitas vezes até de preconceito, quando nos posicionamos de maneira diferente, agindo como verdadeiros cristãos, nas escolas, nos ambientes de trabalho, em eventos sociais ou até mesmo no nosso meio familiar. Quem trava sua batalha junto com Cristo sempre contribuirá para facilitar as coisas para gerações futuras. Devemos ser exemplo em tudo. Esta futura geração discipulada irá tropeçar com menos obstáculo ainda. Nosso dever é ir e continuar fazendo o que? Evangelismo. Jesus nos incentiva, dizendo: alegrai-vos e regozijai-vos por causa da grande recompensa dos céus. O Senhor Jesus nos fala que, mesmo diante dessas circunstâncias, devemos nos ser felizes, regozijarmos e alegrarmos. Pode parecer contraditório para o mundo ter alegria excessiva diante de tais situações. Porém, se analisarmos a ordem à luz da verdade, veremos que é possível sim sermos alegres mesmo nas perseguições, porque é necessário guardarmos o Evangelho e perseverar nele, continuar indo e compartilhando as boas novas do Rei. Devemos refletir, caros irmãos, essa perseguição indica o genuíno caráter da nossa fé. E se você é um verdadeiro servo do Senhor Jesus, se houve rejeição dos profetas, dos apóstolos, dos judeus, por que nós nos consideramos melhores do que eles? O nosso caráter cristão é purificado e amadurecido pelo sofrimento. O próprio Jesus sofreu porque nós nos achamos melhor em Cristo. Tiago capítulo 1, versículo 2 assim: assim está escrito: meus irmãos, tende o motivo de toda alegria por passagem por várias provações, sabendo que a provação da nossa fé, uma vez confirmada, produz o que? Perseverança. A perseguição é em seguida de grande recompensa dos céus. Quando tudo está dando certo para um cristão, tem alguma coisa errada, pois Jesus disse que neste mundo teríamos aflições. Não deveria termos a marca de Cristo em nós, e nos declararmos cristãos em qualquer situação de nossas vidas. Devemos ser eternamente gratos a Jesus, que através de seu sacrifício na cruz nos deu a felicidade de termos uma vida de paz na presença do Senhor e de sermos sempre fortalecidos pelo Espírito Santo para vencermos os desafios deste mundo. Em Romanos capítulo 8, verso 18, assim está escrito: eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória eterna que nos será revelada no futuro. Vai valer a pena, irmão. Eu desejo a paz e a graça de Cristo Jesus.